Ao longo dos anos, tem havido uma grande controvérsia quanto à validade permanente do dízimo. Um dos argumentos contra o dízimo geralmente envolve afirmar que estamos vivendo no tempo da graça. Portanto, qualquer instrução do Antigo Testamento não é mais válido ou aplicável a nós hoje, que é legalismo ensinar o dízimo. Aqueles que defendem o ponto de vista do não dízimo diriam simplesmente: Deus deseja que demos, mas não há obrigação de dizimar no Novo Testamento. Já os que defendem o dízimo argumentam que ele ainda permanece como uma ordem de Deus, e fazer o contrário é desobedecer ao Senhor. Outro argumento é que o dízimo é anterior à lei, conforme vemos Abrão entregando seu dízimo a Melquisedeque. Assim, a sua validade transpõe a divisão dos testamentos. E, diferentemente da circuncisão, que é também anterior à lei, mas foi abolida, o dízimo não tem qualquer situação de que tenha sido sustado ou substituído por outro tipo de contribuição, sendo assim a forma mais justa de contribuir. Ambos os lados usam as Escrituras como sua autoridade e têm uma forte opinião sobre suas crenças. Estamos em mais uma pergunta da série Passagens Polêmicas e esperamos que nossas exposições da Palavra de Deus possam contribuir para que você perceba que na Bíblia não há erros ou contradições, dificuldades sim. Inscreva-se em nosso canal pr.alex Araújo, acione o sininho, deixe seu like e faça seu comentário. Nossa pergunta é: devo dar o dízimo? O dízimo, o conceito de dar 10% de sua renda à igreja, é um dos tópicos mais questionados no meio cristão, mesmo que nem sempre seja feito por meio de palavras. Em geral, as dúvidas ficam restritas à mente dos crentes e sua disposição de não dizimar. No entanto, a questão sobre o dízimo em nossos dias torna-se embaraçosa e cria uma animosidade entre a liderança da igreja e alguns irmãos, fazendo adoecer todo o corpo. Certamente não poderei aliviar sua consciência da tortura espiritual envolvendo esta pergunta, mas posso lançar alguma luz da palavra de Deus sobre o assunto. Vejamos algumas passagens e como são interpretadas por aqueles que defendem a aplicação dos dízimos em nossos dias e os que são contrários. Talvez a passagem mais conhecida para comprovar que o dízimo é anterior à lei seja Gênesis 14, versículos 17 a 20, aonde temos o encontro de Abrão com Melquisedeque. Para os defensores do dízimo na atualidade, Gênesis 14 comprova que o dízimo é um princípio atemporal, que quer dizer não estar limitado apenas a um período, mas a todos os tempos. Além disso, foi praticado por Abrão, que tem relevância especial para os cristãos, uma vez que ele é nosso pai da fé. O ato de dizimar de Abrão foi soberanamente solicitado e assim o relato bíblico constitui um exemplo de revelação divina de um princípio atemporal. Por outro lado, aqueles que acreditam que o dízimo não é mais aplicável em nossos dias, argumentam que o dízimo de Abrão não pode ser entendido como uma ordem para o dízimo moderno, porque era um dízimo dos despojos de guerra, e que não pode ser visto como um princípio atemporal, pois seu significado mudou radicalmente na história do povo de Israel quando Moisés entregou a lei. Os que defendem a aplicação do dízimo afirmam que é indiscutivelmente claro que Deus ordenou o dízimo na lei que ele deu através de Moisés. Muitas passagens do Pentateuco mostram essa exigência, com orientações detalhadas sobre a coleta e o uso do dízimo, revelando um padrão para todo o povo de Deus. O dízimo era uma característica da relação especial entre Deus e o povo escolhido de Israel. Hoje, essa relação de Deus é com a igreja, o povo de Deus, e ela não foi revogada, mas continua sendo aplicada. Assim, como do dízimo fazia-se uso para manutenção e funcionamento do templo, hoje, de forma semelhante, também é aplicado para manutenção e funcionamento da igreja. Aqueles que rejeitam o dizimar em nossos dias dizem que Deus deu a lei aos israelitas, descendentes de Abraão.
A manutenção dessa lei era necessária para mostrar que eles eram um povo separado, escolhido. Estes mandamentos a respeito do dízimo foram parte da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. E mesmo que o sistema levítico ofereça ideias práticas sobre como financiar o ministério do evangelho na igreja moderna, não devemos ir muito longe aplicando o sistema literalmente. Bem, falamos do período anterior à lei e observamos o que Moisés declara acerca do dízimo. Vejamos agora os profetas, tendo por base uma passagem que é repetidamente reproduzida nos púlpitos. Malaquias 3, versículos 8 a 12, que diz: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Os defensores do dízimo dizem que essas promessas ainda estão em vigor, mas se aplicam em termos literais apenas para aqueles debaixo dessa aliança, Israel. Porém, o princípio contido nestes versículos aplica-se à igreja. Devemos honrar a Deus com o nosso dízimo, trabalhando para a sua vontade e não para nossos próprios fins. Quando roubamos de Deus, estamos, na verdade, roubando de nós mesmos. Estamos nos privando das bênçãos espirituais, das provisões de Deus, de uma igreja que pode atender às necessidades dos outros. Quem é contrário ao dízimo diz que Malaquias usou os mandamentos da lei de Moisés para alertar o povo de Israel acerca de suas responsabilidades e declarar as bênçãos espirituais advindas de sua obediência, mas não impôs sobre todas as pessoas de todos os tempos a obrigação de dar o dízimo. Vimos que passagens do Velho Testamento são utilizadas pelos que defendem e pelos que rejeitam o dízimo. Isso também ocorre no Novo Testamento. Exemplo é a passagem de Mateus 23, versículo 23, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo de hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Os que rejeitam o dízimo afirmam que, apesar do Novo Testamento começar sua narrativa com o nascimento de João Batista e de Jesus, a nova aliança só começou de fato quando Jesus morreu. Assim, quando Jesus disse o que está escrito em Mateus 23, versículo 23, ele e os discípulos ainda estavam debaixo da lei no Antigo Testamento. Portanto, essa passagem não pode provar a validade do dízimo para o Novo Testamento. Já os que defendem o dízimo declaram que a aplicação de Mateus 23, 23 é prova da atualidade do dízimo, pois junto com o dízimo, Jesus menciona também outros preceitos da mesma lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Assim, se estamos desobrigados do dízimo, por ser da lei, deveríamos também estar desobrigados desses outros preceitos da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, pois são da lei. Fica evidente que Jesus reprova os escribas e fariseus pela sua prática legalista e meritória do dízimo, uma vez que eles pensavam que o dízimo era uma espécie de salvo-conduto. Imaginavam que, por serem dizimistas, tinham licença para negligenciar os outros preceitos da lei. Na verdade, os escribas e fariseus, besuntados de hipocrisia, estavam superestimando o dízimo e menosprezando os principais preceitos da lei. Outra passagem polêmica acerca do dízimo é Hebreus 7, versículos 1 a 10. Os que rejeitam o dízimo dizem que o livro de Hebreus fala do dízimo, mas para mostrar a superioridade do sacerdócio de Jesus quando comparado com o sacerdócio levítico da velha lei.
Esta passagem não está ordenando o dízimo para hoje em dia. Já para quem defende o dízimo, em Hebreus 7, versículos 1 a 10, Jesus Cristo é apresentado como a resposta a todos os problemas iminentes dos destinatários daquela carta, inclusive nós. Em Cristo, o crente tem um país melhor, uma cidade melhor, um melhor santuário, um melhor sacerdócio, melhores sacrifícios e, consequentemente, um melhor sistema financeiro. O melhor país, cidade e santuário são celestiais para a igreja, é na glória. O melhor sumo sacerdote é Cristo. Os melhores sacrifícios dos crentes são os de louvor e ação de graças. O melhor sistema financeiro é a fidelidade em dar, até mesmo além do dízimo. E então, diante dos argumentos daqueles que são favoráveis ou contrários ao dízimo em nossos dias, qual a sua resposta para a pergunta: devo dar o dízimo? Permita-me agora expor o que eu penso. Entendo que esse tema é delicado, pois envolve uma área sensível de nossa vida, finanças. E mexer com dinheiro é algo que sempre acirra os ânimos e gera incompreensões e prejuízos que vão além das cifras. Concordo com André Aloísio, colaborador do site Voltemos ao Evangelho, quando afirma que atualmente muitos cristãos estão prontos para negar a validade do dízimo para os nossos dias, não porque querem dar mais, mas porque querem dar menos ou até mesmo nada. Para esses, eu digo que quem supostamente se converteu ao Senhor, mas não converteu o seu bolso, deve reavaliar sua conversão. O cristão reconhece que não apenas 10% do seu salário pertence ao Senhor, mas todos os seus bens. Assim, o verdadeiro cristão faz planejamentos financeiros para não gastar em coisas supérfluas, a fim de poder contribuir com o máximo possível para o reino de Deus, voluntariamente. O verdadeiro cristão não busca viver uma vida de luxo, pois seu Deus não é o dinheiro, e sim o Senhor, a quem ele coloca em primeiro lugar. O dízimo não é um imposto, uma taxa, um pagamento, uma contribuição. Não é resto do que sobra e que oferecemos, mas nosso dízimo é exatamente a resposta da fé, do amor, da obediência e do reconhecimento por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Pois tudo que somos e que temos vem de Deus. O dízimo é uma atitude de fé. É consciência de que uma parte dos nossos rendimentos é de Deus e, consequentemente, da igreja. Por isso, ele é devolvido para a manutenção da igreja. É bem verdade que não vamos encontrar a palavra dízimo no Novo Testamento da mesma forma como foi explicitamente veiculada no Velho Testamento. Contudo, os princípios acerca da contribuição para a manutenção da obra são amplamente divulgados em todo o Novo Testamento. Acompanhe-me no seguinte raciocínio. Paulo faz uma comparação entre o sacerdócio levítico e os pastores da igreja em 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14, quando diz: Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Da mesma forma como os dízimos no Velho Testamento sustentavam os sacerdotes e levitas, assim também é da contribuição dos dízimos que o pastor deve tirar o seu sustento. Pois como Paulo diz, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, os presbíteros, pastores, que fazem bem seu trabalho, devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais, e também aqueles que trabalham merecem seu salário. Além disso, Hebreus 10, versículo 25 declara que não devemos deixar de congregar-nos, como é costume de alguns. Assim, o ato de nos congregar deve acontecer de forma a garantir o sustento às necessidades dos outros e a expansão da obra. A igreja primitiva não se concentrava em uma quantia específica, mas em atender às necessidades. Isso, às vezes, incluía dar muito mais do que o dízimo, pois alguns crentes vendiam casas ou terras para atender às necessidades que existiam na igreja.
Quando você dá o dízimo, você não está dando seu dinheiro a um pastor ou a uma igreja. Você está dando a Deus. Certamente é importante ter certeza de que está doando em bom solo. Mas depois de tomar essa decisão, seu coração deve entregar o dízimo nas mãos de Deus. Dê o dízimo pela fé. Faça isso acreditando que Deus repreenderá o devorador por sua causa e que ele abrirá as janelas do céu sobre a sua vida. Se você não está entregando o dízimo fielmente, suas prioridades estão erradas. Suas prioridades estão no reino natural em vez do reino espiritual. E é o que está no reino espiritual que lhe dará vitória sobre os seus problemas e fará com que você seja abundantemente abençoado. Trazer o dízimo é um lembrete tangível de que tudo o que temos foi dado por Deus. Ele é o nosso provedor e protetor. Todos nós temos uma escolha. Podemos colocar nossa esperança no dinheiro ou podemos colocar nossa esperança no Senhor. Ninguém, porém, pode servir a dois senhores. Ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O dízimo é um ato da vontade, não uma resposta a um sentimento ou emoção. Devemos decidir ser generosos antes de nos sentirmos generosos. Quando nos comprometemos com o dízimo, Deus permite que experimentemos plenamente a conexão entre a nossa obediência e a sua bênção. Então, a alegria que vem de ser obediente nos motiva a fazer isso de novo e de novo. Se esperarmos até sentir vontade de obedecer a Deus para poder então obedecer a Ele, nunca vamos seguir em frente. Mas quando começamos a aceitar a palavra de Deus e fazer o que Ele nos manda fazer, vemos nossa fé crescer. Espero ter contribuído para que você perceba que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.